Marcinho, bom dia. Ontem você fez algumas experiências, entre aspas, assim, e eu pedi para perguntar sobre isso. Se você nessa reta final, de fato, imagina tentar fazer algumas mudanças, não só pontuais, mas de estrutura no teu time, ou não? Aquilo é para situações de jogo eventuais? Eu decidi, junto com a minha equipe de trabalho, que essa semana seria uma semana diferente. Nós temos um jogo que vale o ano para a gente e vale também o ano de 2018. Então, por isso, a gente está muito focado no time que vai entrar jogando, né? Então, por isso, eu até abri mão de outro tipo de treinamento para intensificar a parte tática e dentro disso, dentro dessa ideia, nós acabamos tendo que fazer alguns ajustes na equipe, e aí eu estou falando em mudança de peças, né? Então, eu tive tempo na quarta e hoje na quinta, e tenho ainda a sexta e o sábado para fazer isso, para ir testando aquele time que pode me dar mais resultado jogando fora de casa. A nossa campanha fora de casa ela é muito satisfatória, então por isso a equipe que vinha jogando tem boas chances de iniciar a partida. Eu sei que vai ser difícil de você revelar algumas pistas para a gente com relação a peças e nomes, mas daquilo que você vinha atuando fora de casa, de questão de posicionamento e estratégias, muda muita coisa? Não muda muita coisa não, é exatamente em cima disso. Talvez as peças sejam diferentes, mas a postura do time tem que ser essa. O Vitória, ele vem fora de casa se comportando muito bem dessa forma, esperando o adversário e saindo rápido para o ataque, né? Em termos de transição, se vai estar muito rápido ou não, depende daqueles atletas que forem entrar, né? Mas eu também tenho que dar um pouquinho de ênfase à parte de marcação, porque certamente vai ser um jogo tenso, um jogo onde as duas equipes buscam a vitória, né? Então, por isso, a gente também tem que estar atento a esse aspecto. Mancini, hoje a informação chega muito mais rápido, né? Você conhece bem a equipe da Ponte Preta. Eu lhe faço a seguinte pergunta. Em cima do que você sabe, da necessidade que Vitória precisa de sair de lá vitorioso, basicamente, como é que você pretende armar sua equipe? Então, é uma pergunta interessante, porque nós vamos enfrentar um estádio contagiado, um time que está acostumado à pressão. A torcida da Ponte é uma torcida que cobra muito, que se não estiver dando certo já no primeiro tempo, ela vai vaiar e vai cobrar a postura da sua equipe. Então o Vitória tem que saber que tudo isso pode acontecer, que serão detalhes a serem passo a passo vistos e analisados. Então eu tenho que ter um time dentro de campo que saiba analisar, não só fazendo a leitura do jogo, mas também aquilo que está acontecendo no estádio, fazer com que o equilíbrio emocional seja amplamente favorável à nossa equipe. E para você ir lá e ganhar um jogo desse daí, além de você ter que ser forte, além de você ter que estar bem organizado e equilibrado taticamente em campo, você tem que jogar futebol. Porque ninguém vai e ganha na marra, ninguém vai e ganha somente com a força física ou com o aspecto físico. É importante que você ponha a bola no chão e jogue. Então, dentro disso tudo, eu tenho que ter uma equipe equilibrada, uma equipe que marque bem e uma equipe que saia rápido para surpreender a Ponte Preta jogando em Campinas. O time pode se livrar da zona já nessa rodada, depende de alguns outros resultados, né? Em função disso, esse é um dos poucos jogos que a gente pode dizer que, de fato, o empate fora de casa é péssimo, de fato, um péssimo resultado. Olha, o empate é péssimo resultado, mas se a gente voltar um pouquinho, diante do Cruzeiro era um péssimo resultado, mas ele acabou nos deixando com a chance de depender somente da gente, né? O empate lá, ele é péssimo resultado. Porém, se Avaí e Sport perderem seus jogos, ele passa a ser interessante, porque a gente abre 2 pontos e aí talvez um empate no último jogo também nos dê a chance de ficar. São números, é matemática, a gente não está logicamente falando que vai jogar para empatar. Eu acho importante que o Vitória tenha uma postura de uma equipe que quer realmente decidir o campeonato nesse jogo, e o que eu tenho dito aos atletas é que o destino, de uma forma ou de outra, acabou dando a possibilidade da gente, em uma partida, talvez decidir o ano. Se foi bem feito ou se foi mal feito o ano, é uma outra conversa, mas nós temos a oportunidade de 90 minutos decidir isso. A gente já
até estranhou quando a gente viu tantos volantes, assim. Obviamente você falou várias vezes, não quer volante, não quer dizer time mais defensivo, como um monte de atacante mesmo, não quer dizer time mais perto, nada a ver isso. Mas por isso que a gente estranhou, entendeu? Porque assim, acaba sendo um jogo que tem que vencer. Ou não dá para pensar muito em empate, como você estava falando. E por isso a gente estranhou você ter tantos volantes no time ontem. Na verdade, o que eu fiz ontem é uma situação que pode acontecer. Não quer dizer que aquele seja o time, até porque eu sabia que vocês estavam filmando o treino e eu também não quero dar meu time, né? Então, tudo isso numa semana passa a ser, não mistério, mas passa a ser armas. Eu não posso dar armas ao Eduardo Batista, que está lá do outro lado, que é um bom treinador, que sabe enxergar. Então, é uma situação que eu iniciei o treinamento, mas que ela pode acontecer durante a partida. Mancini, eu acho que com exceção do Grêmio e do Flamengo, que ainda estão nessas disputas de Libertadores e Sul-Americanos, que todas as equipes vão se empenhar ao máximo para fazer dessas duas últimas rodadas o melhor. O próprio Abel deu uma declaração, né, não se comprometendo com a Ponte Preta, mas com o técnico Eduardo, dizendo que ia levar o melhor do time dele para campo e tudo mais. Eu queria saber de você, como desportista, como é que você analisa, como é que você vê essa oportunidade assim, de todos estarem entrando mesmo para fazer o seu melhor, né? Independente de quem vai ajudar ou dificultar nessa reta final do campeonato? Eu acho que existem dois pontos aí. O primeiro ponto é que as pessoas que estão envolvidas no futebol, elas são éticas, né? Por mais que a gente escute histórias de A, B ou C, todos aqueles que eu conheço e eu sei a conduta, eu acredito que eles vão até o final mantendo a ética, porque eles sabem que é muito importante para o esporte, para o futebol de uma maneira geral, né? Então, de maneira alguma você quer que alguém desconfie da sua conduta. Isso é horrível no futebol, no esporte de uma maneira geral. E o segundo ponto é quando você chega na última rodada ou na penúltima rodada, com o seu time já não tendo mais ambição nenhuma no campeonato, é claro que cai um pouco a concentração. Então, às vezes a gente assiste um jogo e vê que a equipe que está brigando por alguma coisa, ela está mais contagiada, que é uma coisa natural, que é uma motivação maior. Mas não que essa equipe que não tenha mais ambição vai largar ou vai facilitar, de maneira alguma. Às vezes, até a falta de pressão faz com que o seu time renda mais. E que alguns atletas consigam fazer aquilo que não vinham fazendo. Mancini, me passou um filme aqui pela cabeça, eu não sei se foi 99 ou 98, mas você jogava pela equipe da Ponte Preta, 98. No jogo em que o árbitro da Silva Mourão apanhou mais do que mala velha, naquele corredor japonês, aliás, polonês, do estádio Moisés Lucarelli. Eu lhe pergunto o seguinte: esse tipo de pressão continua funcionando? O árbitro pode entrar pressionado nesse jogo? Eu joguei essa partida, foi em 98, eu até fiz o primeiro gol da Ponte Preta, o Vitória ganhava por 2-0, o Vitória vinha muito bem no campeonato, era o 6º colocado, eu me lembro que um dos gols até foi do Pet de pênalti, e aí no segundo tempo houve uma breve reunião ali no campo. O Dacildo ainda falou para a gente que havia sido invadido o vestiário e que os seguranças haviam, de certa forma, não tocado neles, mas agindo de uma forma muito intimidatória, e que ele apitaria o jogo normal, e a Ponte acabou virando o jogo, ganhou de 4-2, o Vitória teve alguns atletas expulsos nessa partida, então eu me lembro bem do jogo, assim como eu me lembro de quase todas as partidas que eu fiz. Mas os tempos são outros. Hoje o futebol ele é filmado em tudo, seja dentro de campo ou fora de campo. Existem pessoas hoje que estão ali exatamente para anotarem tudo o que acontece de errado, e há punição. A gente está vendo não só no futebol, mas no Brasil, que as punições estão acontecendo, felizmente. Então eu não temo por isso, não. O Ricardo Marques é um excelente árbitro de pulso, que assim como qualquer árbitro vai errar e vai acertar, mas eu tenho certeza que o jogo vai ser jogado dentro de campo, e aquele que tiver mais competência vai levar a vitória. Para encerrar,
você já preparou também o seu grupo psicologicamente em cima da dificuldade que a Vitória vai encontrar lá? Já, eu fui formado no Guarani, no futebol, então eu sei muito bem o que é você jogar lá no Majestoso, a dificuldade que é imposta não só pela Ponte Preta, que é um time de uma camisa que vem de uma história sofrida, de uma torcida que enche o estádio, que está sempre junto com o time, então isso por si só já gera pressão. Então eu já falei com os atletas sobre isso daí, e todos nós sabemos que, embora a gente vai enfrentar algumas adversidades, como a torcida, o time da Ponte, um alçapão, há também que se dizer que o futebol mudou muito e hoje a segurança ela é vista por todos. Então nós vamos ter a segurança de entrar no vestiário, de entrar em campo, de jogar futebol e de sair do estádio, o que antigamente não acontecia em muitos lugares do Brasil, mas que hoje, felizmente, a gente não tem visto mais. Óbvio que o jogo mais importante é sempre o próximo, mas você, como estrategista que analisa tudo que é possibilidade desse, do próximo, de como tudo funciona. Pensando nesse caso, especialmente nisso, é bacana torcer um pouquinho hoje pelo Flamengo. Você acha que ele, indo bem na Sul-Americana, chegaria um pouco mais descansado, talvez até contrariando o que você falou agora há pouco, que uma equipe sem pressão talvez joga até um pouco mais forte, mas nesse caso é até bom torcer um pouco pelo Flamengo, que chegaria mais descansado e com menos pressão aqui. Hoje nós temos tudo para torcer para o Flamengo. Somos brasileiros, ele está enfrentando uma equipe da Colômbia, temos vários amigos dentro do Flamengo no futebol, e lógico que se o Flamengo estiver envolvido numa final de Sul-Americana, ele tem uma tendência a dar uma esquecida no brasileiro, que é nosso último jogo diante dele, mas para chegar vivo no jogo do Flamengo, nós temos o jogo da Ponte Preta. E a rubro-negro todo mundo, né? Rubro-negro também, né? Então, antes a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho um amigo que, se estiver assistindo essa entrevista, vai saber. Vamos fazer a nossa parte, ele fala, sempre. Então, antes nós temos que fazer a nossa parte contra a Ponte Preta, mas, logicamente, torcendo para o Flamengo hoje sair vitorioso.